Olá, queridos estudantes dominantes online. Professor Sano Massarani, e vamos nesta aula iniciar os nossos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, falando dos antecedentes. Temos aqui uma imagem da invasão da Normandia, 1944, dia D. Coloquei essa imagem para dar uma dimensão da grandiosidade que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas é importante, pessoal, a gente analisar a Segunda Guerra como uma continuação direta da Primeira. Inclusive, o famoso primeiro-ministro inglês Winston Churchill, a gente vai falar dele, principalmente quando falarmos das fases da guerra, na outra aula, ele vai dizer que essa guerra nada mais é que uma continuação da anterior. Vamos analisar isso então, vamos ver, partindo dos antecedentes. Quais foram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Vamos ter dois muito fortes, que têm tudo a ver com a Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes e a crise de 29. O Tratado de Versalhes ele vai pegar muito pesado com a Alemanha. É importante que vocês assistam às aulas de Primeira Guerra e às aulas do período entre guerras, crise de 29 e ascensão do nazifascismo. Aí vocês vão ter uma base muito boa para conseguir entender melhor a Segunda Guerra. Então, o Tratado de Versalhes foi assinado no final da Primeira Guerra. A Alemanha foi considerada a principal culpada, vai ter o seu exército bem limitado, vai ter que pagar indenizações brutais para a França e Inglaterra. Enfim, isso vai criar um sentimento de humilhação e de vingança, de revanche na Alemanha, que o Hitler vai conseguir explorar muito bem. E, além disso, a crise de 29 ela vem devastadora. Ela vai devastar, ela vai estraçalhar a economia alemã. Aliás, a economia mundial, mas a Alemanha sofre muito. E isso também vai permitir a ascensão do nazismo ao poder. Lembrando que a crise de 29, de certa forma, tem muito a ver com a Primeira Guerra, que foi uma crise de superprodução, os Estados Unidos bem embalados por causa da Primeira Guerra, com uma superprodução industrial. Então, o Tratado de Versalhes e crise de 29 são muito ligados às causas primordiais aí da Segunda Guerra. Lembrando, pessoal, que a Segunda Guerra também tem um caráter imperialista, de disputa de territórios e mercados. Isso vem desde o século XIX, no imperialismo, partilha da África, partilha da Ásia, revolução industrial, com a produção industrial cada vez mais intensa e uma necessidade cada vez maior de mercado consumidor. Então há a partilha da África, há a partilha da Ásia, e as nações europeias começam então a entrar em conflito entre si. A Primeira Guerra é um grande exemplo disso. O Japão vai invadir a Manchúria na China em 1931. A Segunda Guerra para o Japão ela já tem início na década de 1930. Então, quando a gente analisa a visão japonesa sobre a Segunda Guerra, nós já temos aí esses fatos da década de 1930, vai haver uma espécie de continuidade até 1945. Então, para o Japão, a Segunda Guerra ela já começa na década de 1930, com a invasão da Manchúria. O Japão ele tem uma ideia expansionista em relação à Ásia, a conquista da Coreia, da China, então do Oceano Pacífico, e o Japão vai ser uma figura fundamental na Segunda Guerra Mundial. Em 1933, Hitler reinicia o rearmamento alemão. Em 1936, militariza a Renânia, isso era proibido pelo Tratado de Versalhes. Então Hitler praticamente ele vai rasgar aqui o Tratado de Versalhes, que era uma das suas promessas de campanha, um dos objetivos do partido nazista, era simplesmente romper e não respeitar mais o Tratado de Versalhes. Vamos ter em 1937 o surgimento do famoso eixo Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão, que é o Pacto Anticomintern ou anticomunista. Então Itália, Alemanha e Japão vão assinar esse pacto e durante a Segunda Guerra esse grupo e alguns aliados vão ser chamados de eixo. Temos a conquista da Abissínia, que é a Etiópia, em 1936, e da Albânia, na Europa, em 1939, pela Itália. Então a Itália também começa uma política expansionista, com a ideia de ampliar o seu mercado consumidor e ampliar a sua influência. Lembrando que Itália e Alemanha, pessoal, são nações que se formaram tardiamente, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, na segunda metade do século XIX. Então elas vão, entre aspas, tentar correr atrás do prejuízo e vão participar aí de forma ativa na Primeira Guerra e principalmente na Segunda Guerra Mundial. Bem, um dos antecedentes mais importantes da Segunda Guerra é a Guerra Civil Espanhola.
que é tida aí como uma espécie de aquecimento da Segunda Guerra. Vamos ver por quê. Então, a Guerra Civil Espanhola ela vai acontecer entre 1936 e 1939. De um lado, vai colocar os republicanos, em boa parte socialistas, mas temos anarquistas também e outros grupos, contra os nacionalistas, basicamente militares e também defensores do fascismo. Então, nós vamos ter esses dois lados. As eleições na Espanha, em determinado momento, vão ser amplamente favoráveis aos republicanos. Isso vai gerar muito atrito. E depois das eleições, elas vão ficar, de certa forma, equilibradas e haver muita disputa entre os republicanos e os nacionalistas. Os republicanos, pessoal, têm o apoio da União Soviética, México, operários, camponeses e voluntários internacionais. É interessante que a Guerra Civil Espanhola ela é tida como a última guerra romântica, onde vamos ter escritores indo participar da guerra. O George Orwell, que escreve em 1984, vai participar da Guerra Civil Espanhola. Temos o famoso escritor norte-americano Ernest Hemingway. Então, muitos intelectuais vão lutar na Guerra Civil Espanhola, com um caráter meio idealizado, meio romântico. E os nacionalistas têm o apoio da Alemanha e Itália, da cúpula da igreja, da elite e dos militares. Por que, pessoal, a Guerra Civil Espanhola é considerada uma espécie de aquecimento da Segunda Guerra? Primeiramente, que vai já opor a grande rivalidade da Segunda Guerra, a União Soviética de um lado e a Alemanha do outro. Além disso, nós vamos ter muitos testes de armas, principalmente a Alemanha e Itália, inclusive o famoso bombardeio da cidade basca de Guernica, que foi imortalizado esse bombardeio num grande mural do pintor espanhol Pablo Picasso. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, vai bombardear, vai estraçalhar a cidade, fazendo diversas operações militares. Então é um símbolo da tragédia que foi a Guerra Civil Espanhola, é uma guerra muito violenta. Os nacionalistas eles vão vencer a guerra e o general Francisco Franco assume o poder, vai ficar no poder até a sua morte, meados da década de 1970. Então a guerra e a Espanha vai ficar, tanto Espanha quanto Portugal, a Península Ibérica vai ficar neutra na Segunda Guerra Mundial. A Espanha ela fica arrasada com a Guerra Civil e ela fica neutra na Segunda Guerra, apesar de mandar alguns soldados para auxiliar o eixo. Então, pessoal, a Guerra Civil Espanhola ela é bem assim, importante dentro do contexto dos antecedentes da Segunda Guerra. Vamos ver outros. Temos aqui o primeiro-ministro inglês da época, o Neville Chamberlain, que veio antes do Winston Churchill. O Winston Churchill vai assumir a Inglaterra posteriormente, apertando a mão do Adolf Hitler no famoso e talvez também bem polêmico e vergonhoso Pacto de Munique. Vamos ver o que foi. Vamos falar de mais antecedentes. Temos em 1938 a anexação da Áustria, que é o país natal de Hitler, pela Alemanha, chamado Anschluss. De certa forma, os austríacos vão receber muito bem os alemães, de forma geral. Lógico, isso não vamos generalizar, mas a Alemanha vai ser, de certa forma, bem recebida nessa invasão, essa anexação da Áustria pela Alemanha. E também em 1938 vamos ter, então, a assinatura do Pacto de Munique. O que vai acontecer? A Alemanha se interessa por uma região da Tchecoslováquia, chamada de Sudetos, que tinha uma parte da população germânica, e Hitler, então, ele vai anexar os Sudetos. Isso começa a gerar esses movimentos da Alemanha, desde abandonar o Tratado de Versalhes, anexar a Áustria, agora em relação aos Sudetos, começa, lógico, a acender uma luz amarela na Europa por causa da expansão alemã, poderia levar a uma outra guerra mundial. Inglaterra e França estão cientes disso e resolvem, então, fazer um acordo com Hitler, que é o Pacto de Munique. Qual é o acordo? França e Inglaterra permitem a ocupação alemã na Tchecoslováquia, incluindo os Sudetos, lógico, e em troca da promessa de que Hitler vai parar por ali. Então, se a gente reparar, vamos voltar aqui para a imagem, o Hitler está sorrindo, está alegre, o Chamberlain, o Clemenceau, que era o presidente francês, vão ser recebidos como heróis, vão, impedir uma guerra. Na verdade, Hitler viu nesse ato da França e Inglaterra nesse gesto, um ato de fraqueza. A França e a Inglaterra estão me entregando praticamente um país, então eles têm medo de mim. E foi o que acabou acontecendo. Hitler vai se aproveitar
né, dessa vacilação, aí, vamos dizer, da França e Inglaterra no Pacto de Munique. E vamos ter em 1939 o famoso Pacto Germano-Soviético, ou Molotov-Ribbentrop. São os ministros de Relações Exteriores, né? Molotov, famoso ministro russo, o Ribbentrop da Alemanha. É um pacto de não agressão. A Alemanha e a União Soviética fazem um pacto de neutralidade. Isso vai evitar, no início, uma guerra em duas frentes para a Alemanha. Então, a Alemanha só se preocuparia com a fronte mais a ocidente dela. Além disso, pessoal, nos meandros desse pacto, há o planejamento da divisão da Polônia entre as duas nações e também os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, vão ficar sob influência soviética. Há uma espécie de divisão de um pedaço da Europa ali entre a Alemanha e a União Soviética nesse pacto. Mas já antecipando os desdobramentos da Segunda Guerra, a Alemanha vai acabar invadindo a União Soviética e não vai respeitar esse pacto. Bem, a Segunda Guerra tem início em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha dá um ultimato à Polônia, ou a Polônia se anexa à Alemanha, entra na esfera de influência da Alemanha, ou a Alemanha invadiria a Polônia, os poloneses não aceitam, e aí Hitler, então, invade a Polônia em 1º de setembro de 1939. Aí França e Inglaterra não têm mais o que fazer, vão declarar guerra à Alemanha, porque viram que o Pacto de Munique é um castelo completo de cartas que acabou desmoronando. Então nós vamos ver os desdobramentos da Segunda Guerra na segunda parte. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.